certinho, porque eu tenho que pregar até 11h30. Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, no versículo 17. Lucas 10, 17. Amém, amém, amém. Irmão, para o cristão não existe orgulho, mas existe privilégio. E quando você abre essa Bíblia, ou quando você anda com essa Bíblia, você é privilegiado. Privilégio acontecendo agora, você abrindo a Bíblia. Orgulho, eu ando com a Bíblia. Não. Ninguém é, mas ele é. E a Bíblia fala por ele. Por isso que nós somos mais do que privilegiados. Olha, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Versículo 18. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. 19. Eis, agora é aqui. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora você vai comigo lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. No versículo 7. Apocalipse 12, 7. 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Vamos ler mais um versículo, o 9, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pai, abre o nosso entendimento e opera de maneira fácil para que cada um de nós possamos entender o que é que o Senhor quer falar com esta mensagem. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Eu quero que deixa o versículo 9 aí do Apocalipse 12, 9, deixa o 9, versículo 9, deixa por um tempo. Irmãos, você vai fechar os seus olhos por um instante. Por um instante você vai fechar os seus olhos.
também nos deu as armas. Ele nos deu as armas. Porque a nossa guerra, a nossa batalha é espiritual. Ela é espiritual. Então o que nós entendemos como batalha? Como guerra? Confrontos. É o que nós enfrentamos todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Confrontos, conflitos. E se nós enfrentamos em conflitos e confrontos, nós enfrentamos contra uma pessoa, individualmente. Nós enfrentamos grupos, nós enfrentamos nações, nós enfrentamos porque Deus nos escolheu, nos lançou para essa guerra e Ele está nela. E a guerra é entre Deus e o diabo. A guerra é entre Deus e o diabo. A guerra é contra a nossa natureza. A guerra é contra a nossa carne. A guerra é contra a igreja do Senhor Jesus na terra, no mundo. A guerra, classificando numa forma fácil de entender, a guerra é entre a igreja e o diabo. Diga assim: eu sou a igreja. Então a guerra é entre você e o diabo. A guerra é entre eu e o diabo. Então eu quero muito que você entenda. Mas por que acontece todas essas coisas? Por que existe conflito? Por que existe confronto? Por que existe a guerra? Por que existe a batalha? Você sabe por quê? Eu vou falar com você uma coisa. Quando foi que começou essa guerra? Tudo tem um começo, tudo tem um princípio. E essa guerra começou quando e como? A guerra começou, a batalha começou quando aconteceu a expulsão de Lúcifer lá do céu. Satanás sendo expulso do céu. Eu comecei a ler sobre isso essa semana. Hoje eu terminei de ler e perguntei para Deus se realmente Deus falou comigo. Não, é isso que eu quero que a igreja entenda. Eu quero que a igreja entenda que a guerra, ela não começou quando você entregou sua vida para Jesus. Ela não começou quando eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu comecei a carregar essa Bíblia, andar com ela, procurar descobrir nela todas as coisas que realmente eu poderia encontrar. Mas a guerra começou quando Lúcifer foi expulso do céu. E a Bíblia diz que ele era um querubim ungido de Deus. Deus, que você faria alguma coisa, sabendo que aquilo que você estava fazendo um dia seria o seu inimigo. Eu digo assim: não, mas Deus fez Lúcifer sabendo que um dia ele seria inimigo dele. Mas o poder de Deus sempre foi além. O poder de Deus, mas Deus sabia, fez Lúcifer, criou aquele anjo, ele criou aquele querubim, ungiu ele, mas um dia esse querubim se encheu de orgulho. Como disse aqui no início, eu falei que você é orgulho. O cristão não pode ter orgulho. O orgulho não é uma coisa de Deus. Mas você tem que entender que o privilégio de carregar essa Bíblia é muito grande. E Lúcifer, o diabo, ele se encheu de orgulho. E a primeira coisa que ele tomou como decisão era tomar o trono de Deus.
fala que o grande dragão, a antiga serpente, quem foi que levantou contra Adão e Eva? Não foi a serpente? Satanás entrou na serpente e fez o que ele fez. Então está tudo escrito no livro da vida. A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então Satanás entrou na serpente e ali houve o primeiro engano, ou seja, a revolta dele era grande, é grande e vai aumentando a cada dia mais. Quando o tempo vai passando, quanto mais chega o fim, mais ele ataca o mundo, mais ele ataca o ser humano, mais ele cria as suas estratégias, como ele criou lá no Éden. Então, a batalha começou. Aí, irmãos, ocupar o plano de Deus, tomar o lugar de Deus. E Deus fez o quê? Expulsou do céu com um terço de anjos rebeldes. Olha aqui, Deus tem 2 anjos que eles não são usados para qualquer guerrinha. Mas Deus tem 2 anjos que quando a guerra, quando a batalha está travada, e parece que a igreja, parece que o filho, parece que o céu de Deus vai perder, ele chama esses 2 anjos. Eu pesquisei nisso, sobre isso, estou dizendo para você acreditar que ele seja que qual for a batalha, qual for as estratégias, qual for os laços, qual for a situação que o inimigo causar para te vencer, Deus tem 2 anjos na reserva. E quando Deus chama e fala, Miguel, vai lá e resolve. Gabriel, vai lá e resolve. Meu servo, a minha igreja, meu filho não pode perder lá. Então a Bíblia nos mostra isso aqui. Arcanjo Miguel, líder do exército de Deus no céu. Eu vou parafrasear aqui. Quando Deus fala que vai lá e resolve, como é que esse anjo vem? Ele disse: põe sua espada e não tem outra coisa para acontecer. Então ele veio para resolver a situação que o próprio Satanás criou, achando que ele iria vencer, que ele iria tomar o lugar de Deus, fazer a casa, ou o castelo, ou o palácio dele acima dos céus. Aí Deus chama esse anjo, e a Bíblia diz que o adversário de Deus, que é Lúcifer, Satanás ou diabo, foi expulso. O que ele começou a fazer? Atacar tudo que Deus criou na terra. Tudo. E muito mais você e eu somos a imagem e semelhança de Deus. Ele começou a atacar tudo que o Eterno criou, levando o ser humano à frente. Irmão, nós estamos vivendo uma situação de confronto. Então, eu estou falando com você que está aqui hoje nessa igreja. Arregaça as mãos. Jesus reuniu seus discípulos e falou assim: cuidado, homens da terra, porque solto está o diabo. Estou aqui para você ir embora, deitar, perder o sono, ficar preocupado, ficar triste, ficar pensando amanhã não. Eu estou dizendo para você que o diabo está solto na terra. Alguns anjos rebeldes são presos, serão soltos no final dessa história. Porque eles não podem ser soltos, eles são rebeldes, são violentos, são anjos decaídos, são anjos revoltados. É como alguém que está preso e é violento, é furioso. Então até a comida que dá para essa pessoa que está presa, pela
violência dela é por uma. Já ele põe o almoço, põe a janta lá para ele, come ali, nem só ele toma, porque se abrir ali para levar ele para tomar só é fácil uma desgraça. Tem preso desse. E os anjos estão aqui só para te mostrar um pouco do que é uma pessoa violenta. E Satanás está levantando a cada dia com mais violência. A queda dele com uma tentativa de subtrair, tirar a adoração da igreja. Porque ele era músico, ele era regente do coral de Deus. Ali os anjos, a Bíblia diz que os anjos estavam ao redor e os anjos cantavam incessantemente: Santo, 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 Santo é o Senhor. E Satanás tocando seu instrumento e acompanhando. E aquilo, quando ele foi expulso, ele falou: eu quem tem que ser adorado sou eu. Por isso, olha para o mundo aí. Olha para o mundo. Ontem eu estava fazer um lanche lá no seminário que estava acontecendo, né? E aí estava aqui a televisão grande assim, estava eu e uma luz, nós comemos salgados assim. E lá tinha música se tocando, e as pessoas, os cantores cantando, com uma caveira em cada dedo, com o rosto todo deformado, todo vestido de corrente, tudo vestido de pele, até a Teresa, sem a Teresa. E eu fiquei olhando para aquilo, como que eles tocam? Toca, mas é uma coisa. Então eles querem fluir e tirar proveito, arrancando a adoração de dentro da igreja e tirando a obediência que nós temos que dar para aquele que é o nosso Criador. Obediência. Quando você sai, quando você abre a porta da sua casa, fala alguma coisa com Deus. Fala alguma coisa com Deus. Seja mínimo, mas pelo menos você fazer o guarda de todo o ataque do inimigo nesse dia. Me leva e traz. Me protege. Fala alguma coisa com Deus. Coloca uma cerca espiritual ao meu redor. Coloca uma cerca espiritual ao redor da minha casa. Coloca uma cerca espiritual ao redor da minha família. Fala pelo menos isso. Que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E a fúria é muito grande. O que ele quer? Atingir o coração daqueles que estão com Deus, com o propósito de destruir. Destruir. Então nós, como igreja, como eu acompanhei aqui a aula da pastora Vânia, inclusive quero até falar que ela começou a aula hoje, viu? Hoje está acompanhando, né, juntamente com a pastora Aparecida, e hoje ela começou a lecionar para nós aqui. Eu quero convidar você para participar. Começa domingo. Vem mais cedo. Sai da sua casa. 6 horas. Vem participar da aula. O que nós precisamos é do apoio da igreja. E o apoio da igreja, trocando em miúdos, vai fortalecer a própria igreja. Você vai buscar fortalecimento para você no ensinamento. E ela fala exatamente sobre algumas coisas que eu estou falando. Então nós precisamos preparar. Porque nós estamos numa guerra. Nós estamos em uma batalha. Nós estamos sendo, a cada momento, nós estamos sendo levados ao estreitamento, espiritualmente falando. Porque a
Você não pode dar um passo em falso. Adão cedeu, Eva também cedeu à tentação quando Satanás usou a semente. Eles cederam aquilo que Deus abriu os olhos deles para não comer do fruto, e eles cederam. Cuidado, porque ele, o nosso inimigo, está com pratos preparados e ele sabe de tudo que nós gostamos mais. E ele sabe do nosso ponto fraco. Então, duas coisas na era que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos enfrentando, das guerras e das batalhas que nós estamos tendo. Duas coisas: para o diabo você diga não, e para Deus você diga sim. Honra aquele que te criou e não se deixe levar, porque todo prato ele oferece é para nos levar ao pecado. E nós não podemos ser agora, jamais, cada dia vigiando mais, tendo mais atenção nas nossas caminhadas, nas nossas trajetórias, porque Deus, irmão, o que Deus preparou para nós? Diga comigo, a salvação. Foi isso ou não foi? O que Deus preparou para nós foi a salvação. Ele providenciou a salvação através de Jesus Cristo, mas Satanás providenciou a tentação para tirar de nós a salvação. Dá para você entender isso? Então é uma guerra que ela não vai terminar, mas Deus vai nos tirar dela quando a trombeta tocar. Nós vamos, mas ele continuando aumentando aqueles que ficarem. Então faça tudo que você puder para você subir na primeira. Faça tudo, porque se hoje está difícil, quando Jesus levar a igreja, o Espírito Santo sobe junto e ele vai tomar conta. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para essa situação que vai se agravando a cada dia. Então, como eles cederam, perderam para eles e perderam também o contato com Deus, porque eles aceitaram a oferta. Vou repetir para que você saia daqui lembrando: para o diabo você disse não, e para Deus você disse sim. Por isso aqui na sua mente, minha mãe falava assim: deixe isso entrar na sua cachola, meu filho. E aí ela falava qualquer situação que já estava dando para ele lá. Deixe isso entrar na sua cachola. Então eu estou dizendo para você, nós estamos vivendo uma situação que foi causada lá no céu e hoje chegou até aqueles que são os cristãos do século XXI. Ele não desiste, mas ele também não vai vencer. Ele não desiste, mas ele também não vai vencer. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: tudo custa alguma coisa. É o tema da nossa mensagem para hoje. Tudo custa alguma coisa. Tudo que você fizer, você está pagando o preço de alguma coisa. Pode analisar essa frase do jeito que você quiser, mas tudo custa alguma coisa.
E assim sucessivamente. Então tudo na nossa vida custa alguma coisa. Para nós chegarmos onde nós estamos, para caminharmos como nós vamos caminhar e entrar no reino de Deus, ainda vai custar muito caro para cada um de nós. Apesar que o preço já foi pago lá na cruz, mas agora cabe a você e a mim lutar com as armas que Deus te deu. Cabe a mim lutar com as armas que Deus me deu. Então, por intermédio de Jesus, foi aniquilado aquilo que o Satanás fez na vida do primeiro, que foi Adão. Jesus fez. Eu vou, por causa do tempo, eu vou. E Jesus veio falando assim: olha, todo aquele que crer em mim vai vencer. Em outras palavras, ele diz assim: prometendo que todo aquele que crê naquele que venceu a carne, que foi Jesus que venceu a carne, para mostrar para você, eu venci através da carne, não sei nada que ele prometeu, ou que ele me ofereceu. Não aceitei nada. Fala para a minha igreja, eu não aceitei nada que ele oferece, não. E eu consegui vencer com você, eu venci o mundo, para mostrar que, como ser humano, como homem carnal, a minha igreja também pode vencê-lo. A minha igreja pode sair vitoriosa desse mundo. O diabo, vencer a morte, será gerado pelo Espírito Santo, essa vitória da igreja de Deus. Essa igreja, ela tem alguém que vem enviado por Jesus para gerar força, coragem, ânimo, fé, confiança nas promessas de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Quando ele vem com as suas armas, quando ele monta o seu laço, aí o Espírito Santo vem e nos previne. Cuidado, porque está chegando. Cuidado, você fica percebendo, porque ele é onisciente. O Espírito Santo de Deus, a palavra, é que nos dá força e vida ao amor que ele tem por nós. É esse Espírito que nós precisamos trazer ele cada dia mais e mais agradar com alegria. Sabe o que, irmãos? A Bíblia diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Cobrando a santidade. A Bíblia diz que a glória é de Deus, cobrando a santidade. E a mesma Bíblia infinitamente diz que Deus é mais poderoso que Satanás. Presta atenção para nós terminarmos aqui e não deixar nenhuma dúvida nessa noite. Poder guardar o seu povo de todo mal está em Deus. Poder de guardar e nos livrar de todo mal. Levanta-se e diga: eu creio. Na revelação do Salmo 91. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está contra ele. Porque a mim se apegou com amor e eu livrarei do dia da tentação. Eu vou livrar você do dia da tentação. Essa tentação é a salvação eterna que ele quer tirar de nós. Mas ele não vai tirar. Em nome de Jesus. É só você obedecer aquilo que você vai descobrir cada dia. Obedeça cada dia mais, e a resistência vai te garantir a vitória. Sujeitai, pois, a Deus,
resistir o diabo e ele fugirá de vós. E aí Deus, ele vai assegurar a vitória da igreja de Deus. Ele vai assegurar a nossa vitória nessa batalha que nós estamos envolvidos nela e temos que lutar, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe? Terminando. Deus, ele disponibilizou para nós uma armadura. Está à nossa disposição essa armadura para proteger. Porque quando eu aceitei o desafio, eu alistei no exército. E todo soldado que alista em um exército recebe uma faca. Sim ou não? Sim. Quando eu alistei, quando eu fui servir o exército, eu cheguei lá, o subtenente pegou, me chamou, falou: aqui está a sua faca, aqui está o seu futuro, aqui está a calça que está a dobra, aqui está o capacete, aqui está o fuzil, aqui está isso, aqui está aquilo. Amanhã você apresenta aqui às 6 horas da manhã. Eu estava listado para 1 ano no exército de Deus. Se nós entendemos e usarmos essa armadura, nós vamos sair como vencedores. E eu fiquei ali 1 ano. Entreguei tudo no final do ano, peguei meu certificado e fui para casa. Eu preguei alguns dias atrás e vou repetir para você: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua conta. E o que você tem, a proteção para você guardar e manter até a consumação dos céus, é a armadura de Deus. Quando você alistou, ele disponibilizou para você. Você vestiu e alistou com toda certeza que você já sabe. Vou repetir para você agora: você alistou no exército que o general nunca perdeu uma batalha. E nós estamos nesta fileira, protegidos para combater o mal. Qual armadura? Só vou falar o nome e nós vamos levantar e vamos orar, porque eu quero que Deus se revele essa armadura nesta noite. A armadura de Deus, você pode ler em Efésios capítulo 6, versículo 14 em diante, você vai encontrar tudo isso lá. E cada uma desta arma, ou estas armas, tem um sentido na nossa vida. Primeiro, cinturão da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, as sandálias do Evangelho da paz. O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Filho de Deus. A sua medida, quando você aceitou Jesus, ela foi tirada pelos anjos de Deus. O tamanho da sua cabeça, o número do seu sapato, medida da sua calça. Quando você então aceita e declara, a fada vem para você vestir. Eu estou falando espiritualmente.